Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando aqui a imprensa esportiva, trazendo as informações do novo técnico do Flamengo. O Tite pode ser anunciado a qualquer momento, já disse sim ao Flamengo. E agora nós vamos ver o que a imprensa esportiva está falando sobre a reformulação que ele pretende fazer no Flamengo. Novos nomes devem ser contratados, outros jogadores devem deixar o elenco do Flamengo e eu gostaria da sua opinião. Para você, o técnico Tite vai dar certo no Flamengo? Escreva a sua opinião nos comentários, deixa o seu like, nos ajude a bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Se você não está inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Faça parte do nosso canal, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, ao canal SBT Esportes, link na descrição, como créditos e ESPN Brasil. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Sem um novo treinador, o Flamengo segue se preparando para encarar o Corinthians no sábado, jogo fora. Depois eu quero saber que novela é essa do Tite, qual é o motivo do beijo final. É o Corinthians, é o motivo. Enquanto continua sem uma definição de um novo comandante, o Flamengo segue ajustando pontos que possam ajudar a melhorar o time. Com a semana livre, Mário Jorge começou as atividades com o elenco e com a reavaliação de alguns jogadores, Pedro e Bruno Henrique. O camisa 9 teve um incômodo no adutor da coxa na cobrança de pênalti. Já Bruno Henrique sentiu dores na planta do pé. Mas a boa notícia é que nada foi constatado e eles treinaram sem problemas. Varela, que teve uma lesão no joelho e não joga desde a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, participou de atividades no campo. Arrascaeta segue a programação da diretoria de voltar de forma gradual. A última vitória trouxe um pouco de alívio para o rubro-negro e também fez encerrar um jejum de gols de Pedro, que não marcava desde o dia 13 de agosto. Ainda fez o jogador se tornar o 6º maior artilheiro do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro, empatando com o Romário no ranking geral. Voltar a marcar também ajuda a retomar a confiança no jogador, que vive um momento difícil no Fla. Ano passado, com o auxílio de Dorival, o atleta se destacou no elenco, mas em 2023 já ficou no banco por um tempo e voltou nos últimos jogos a ser titular e quer firmar a vaga. O compromisso do rubro-negro é apenas no sábado contra o Corinthians em São Paulo e tem tempo para voltar a equilibrar o elenco para o final de temporada. Ô, Vene Casagrande, você já falou aqui, mas pra quem não assistiu ao programa ontem, qual é o motivo do Tite não assumir? É o Corinthians. É o ex? É o ex, exatamente. Menina, mentira. É o ex. É porque, assim, só pra contextualizar, o Tite é tratado como ídolo máximo lá no Corinthians, ganhou muita coisa importante. Ele transcende até a questão de ídolo, né? E o Corinthians já tentou várias vezes a contratação do Tite, inclusive nessa temporada, e o Tite sempre manteve a postura de dizer não, porque ele não queria, porque ele tinha um acordo com a família dele de não assumir um time brasileiro ainda na temporada de 2023. Então, assim, ele quer evitar o desgaste. E eu concordo, falei isso aqui ontem e volto a repetir, eu concordo com o Tite. Eu acho que seria uma exposição totalmente desnecessária para ele, para a família dele, até mesmo para o Corinthians. Não via necessidade do Flamengo forçar a barra, botar o Tite agora na beira do campo contra o Corinthians, depois tem a parada técnica, o Tite chega e aí inicia o trabalho dele. Então eu acho assim, para evitar o desgaste, eu concordo com o Tite. Eu não acho nenhum problema também a diretoria do Flamengo esperar, não vejo como, tá se colocando abaixo de um treinador, que postura lamentável da diretoria, não vejo dessa forma, muito pelo contrário. Acho que mesmo com o Mário Jorge ali na beira do gramado, é um Corinthians que está muito abaixo tecnicamente, a verdade é essa. Então mesmo com o Mário Jorge ali, vejo o Flamengo com condições de vencer um Corinthians fora de casa. Mas pensa aqui, vamos pensar em todos esses 5 anos de multicampeão do Flamengo. Começa com o Jorge Jesus, né? E aí depois... Mas antes teve a escolha do Abel Braga, que foi errada a escolha. O Jorge Jesus chega depois da saída do Abel Braga. Sim, mas eu tô falando Jorge pra cá, né? Que começa a ganhar tudo. É porque eu quero ressaltar que a diretoria começou escolhendo mal. Mas eu não digo nem das escolhas que foram feitas. Eu tô vou fazer um recorte aqui pra reflexão de vocês aí, o Pedrosa. Do Jorge pra cá, aí vem aquela máquina, que é um time histórico até aqui no nosso futebol brasileiro, né? Quem viu aquele time sabe o que aconteceu. Depois, começa a trocação. Troca Domenech, do Rogério Ceni. Aí a gente já comentou aqui que o Rogério ele tem muita qualidade, mas que também o Flamengo foi campeão ali por resquícios de um Jorge Jesus, do que eles sabiam fazer e mais, de como aquele time estava voando ainda. Gabigol. O Gabigol. Ainda. Aí começa a patinar.
No meio desse caminho, tem um Dorival 20 gotas. Durou 6 meses, o homem ganhou 2 coisas, mas foi tipo uma Novalgina mesmo, né? Um negócio ali pra melhorar a cabeça, mas não melhorou. O que tá é o oriundo do sintoma. O que tá trazendo aquele sintoma? E aí vem Vitor Pereira, Paulo Souza... Domenech... Não, depois passou, do Dorival, Vitor Pereira e Sampaoli. Agora, o que sobrou foram cacos. Para pra pensar que tem um ano que o Flamengo tá sem uma organização tática. Tem 9 meses. Desde que o Dorival Júnior saiu, com certeza. Mas assim, o principal ponto aí na minha opinião é o seguinte: é muito ruim você pegar trabalhos que você não tem nada para se aproveitar. Isso é péssimo. Só que quando você está falando de jogadores do calibre dos jogadores do Flamengo, você consegue também implantar a sua metodologia de trabalho, porque eles conseguem absorver isso de forma muito rápida. Jogadores aí que já trabalharam com o Tite. O Pedro, o Everton Ribeiro, Rodrigo Caio. O Tite conhece muito bem todos os jogadores do Flamengo. Todos, porque são todos jogadores que em algum momento da carreira já se colocaram, quem sabe, como selecionáveis, ou pelo menos ficaram no radar ali. Então o Tite vai ter muita facilidade, na minha visão, Fernanda, de conseguir implantar o trabalho dele. Porque são jogadores inteligentes, tecnicamente muito bons, e o Tite, eu já falei isso aqui no programa, eu vou falar de novo, dos técnicos brasileiros, ele é o melhor, ele sobra no futebol brasileiro. Então o Flamengo tem tudo para conseguir novamente, com o Tite, uma nova hegemonia. Se vai acontecer ou não, sabe qual é o maior ponto dessa sua fala aí, Pedrosa? Não é quem o Tite conhece, é que todo mundo conhece o Tite. Eu acho que é esse clima que o Flamengo precisa hoje, essa moral. E mais, você até comentou isso aqui por esses dias. O Vene Casagrande, a gente comentou até isso outro dia aqui, teve uma fala, foi no Flow? O Tite disse que ele não ia pegar nenhum time até esse ano, que ele ia curtir a família dele e tudo mais. Por que será que ele aceitou o Flamengo agora, então? Vamos lá, essa fala aí foi dita meses atrás, correto? Logo depois da Copa do Mundo, se não me engano. De lá pra cá, muita coisa aconteceu e eu não vejo nenhum problema o Tite mudar de opinião. E se a gente parar e analisar, Fernanda Maia, eu tenho certeza que na ocasião, quando o Tite disse isso, ele jamais fosse esperar que o Flamengo fosse fazer uma proposta para ele. E hoje, no futebol brasileiro, qual outro time pode dar a melhor oportunidade de trabalho ao Tite? E quando eu digo oportunidade de trabalho é o seguinte, vamos lá, a estrutura que o Flamengo tem, uma das melhores do futebol brasileiro, salário em dia, o Flamengo não atrasa salário há mais de 10 anos, elenco bom, um dos melhores elencos do futebol sul-americano, para muitos aí, o melhor elenco, e ele terá o mais importante, carta aberta, carta branca para ele chegar, ele será o dono do Ninho do Urubu, ele vai poder fazer o que ele quiser. Então assim, eu não vejo nenhum problema o Tite mudar de opinião, assumir o Flamengo nessa reta final de temporada, já pensando na reformulação para 2024. Muita gente critica o Tite, muitos corintianos estão criticando o Tite por causa disso, mas assim, sejamos francos, não dá para você comparar hoje o Corinthians e o Flamengo em estrutura de trabalho. O Corinthians está vivendo uma crise política absurda, porque é ano político, eventualmente atrasa salário, tem um elenco que precisa muito mais de reformulação que o próprio Flamengo, e eu vejo o Flamengo hoje como a melhor oportunidade de trabalho no futebol brasileiro para o técnico Tite. Ou não é? Então em outro movimento, Vene. Vamos lá, aí vamos citar assim o Palmeiras, mas eu acho que o Tite jamais assumiu o Palmeiras. Jamais. Não, é o Flamengo. Você foi perfeito em todas as suas colocações, só que tem que lembrar um ponto. Quando o Tite disse isso, provavelmente, e isso estava acontecendo, ele e o staff dele estavam procurando emprego na Europa. Ele estava na espera, depois de tudo que ele fez com a seleção brasileira, de receber uma oportunidade na Europa. Então por isso que ele frisa. Sim. No Brasil, eu não treino ninguém. E não aconteceu. Porque não aconteceu. Ele tentou, ele até teve propostas de times menores, mas ele entendeu que não fazia sentido ele pegar times menores lá. E na Europa realmente é muito complicado você conseguir colocar um técnico brasileiro que não faça trabalhos menores para depois crescer. Então o que o Tite fez, voltou atrás. E isso é completamente normal. E assim, Flamengo é uma seleção, né? Ele vai assumir uma seleção. Vai jogar na data FIFA? Não é não? É seleção, pô. Ô Tite, só não me vem com essa de renovação de contrato de Rodrigo Caio. Isso aí, ó, já deu, hein? Fim de um ciclo. Deixa o cara chegar. Não, calma aí. Deixa não, eu já tô avisando desde já. Você não quer o Tite, não? Eu quero o Tite. Tá nessa? Porque o Tite, hoje o Eric Faria dá a notícia de que o Tite fechou com o Flamengo. O Tite disse sim. Tá? Eu falei isso aqui algumas vezes, ontem mesmo eu disse que, mas não tinha cravado que ele disse o sim, mas que estava palavrado. E hoje ele traz a notícia de que disse o sim, que está acertado e que falta pouco para ser anunciado. A pergunta, né, se a sua informação
é semelhante ou não, se você também não tem, como não tinha ontem, e você é sempre muito sincero, e se for realmente, se disse o sim, é o técnico certo para botar esse Flamengo nos trilhos, Mauro? O Tite vai conseguir o que nenhum conseguiu, porque nenhum treinador depois de Jorge Jesus conseguiu botar limites nesses jogadores. Podem ter sido campeões. Dorival Júnior foi campeão, o próprio Rogério Ceni foi campeão. O que você chama de botar limites? Ele vai fazer do jeito dele, não vai renovar com vários jogadores dessa geração. Duvido. Você acha que não? Você acha que ele vai ser então um apaziguador? Ele é apaziguador. Aliás, o Corinthians, uma certa vez, ele não conseguiu fazer uma mudança necessária no elenco, o Mano Menezes é que fez. Ele sai, o Mano vem, aí o Corinthians começa a romper contratos, começa a mudar o perfil do elenco, aí depois ele volta. Já num outro momento, sem todos aqueles jogadores que ganharam títulos importantes com ele na primeira fase, na sua primeira passagem, né? Daquelas duas marcantes passagens que teve pelo Corinthians. Eu acho que não é o temperamento dele. Usando como referência o Tite de 2015 para 2016, né? É o melhor técnico brasileiro. Ele passou um tempo grande na seleção. Vamos ver como é que vai ser o trabalho dele de volta ao dia a dia de clube, né? Que é uma coisa que ele está desacostumado. Agora, ele é apaziguador, ele consegue conduzir bem jogadores, muitas vezes até controversos, difíceis, de temperamento mais complicado. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Agora, ele vai assumir, se tudo correr como está se encaminhando ainda agora nesse mês de outubro, certamente na semana que vem, data FIFA, vai ter aí uns 10 dias para trabalhar, conhecer os jogadores, aí vai fazer os próximos jogos. A meta é ficar na zona de classificação da Libertadores, o time já voltou para ela. E claro, não vai falar em título. Se por acaso se apresentar uma oportunidade, aí vai mudar o discurso. Mas não vai falar sobre isso porque não depende do Flamengo. Mas você acha que os jogadores vão continuar com a mesma autonomia, com a mesma autoridade que eles têm lá dentro? Eu acho que ele vai conduzir até o final do ano de forma bem amigável. E aí ele vai ter a oportunidade na virada do ano de tomar decisões junto com a diretoria sobre quem renova o contrato, quem não renova, quem pode ser negociado. E por aí vai. Mas o que eu imagino? Ele vai tentar recuperar o Cebolinha, que jogou bem com ele na Seleção Brasileira em 2019, na Copa América. Pode ser que ele peça a permanência do Everton Ribeiro, que o Flamengo quer ficar com ele. A questão é tempo de contrato, questões contratuais, salário, essas coisas todas. O Bruno Henrique é óbvio que o Flamengo quer renovar, não precisa pedir, depende de questões que já falamos aqui na semana passada. O Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, a princípio o Flamengo não renovará contrato, não sei se ele vai pedir por um deles ou pelos dois. Aí vai depender da diretoria. O Rodrigo Caio é uma questão física e o Felipe Luiz é uma questão de fim de carreira mesmo. Ele não consegue jogar quase, né? Já está bem veterano, tem uma hora que não dá mais. E ele pode, aí pro ano que vem, ele vai poder avaliar nesses jogos que faltam. Se ele assumir depois da data FIFA, durante a data FIFA, faltam 13 jogos, ele vai ter 12 partidas. É um número bom de jogos, né? Para você trabalhar, treinar, conhecer os jogadores e fazer as avaliações, entender o funcionamento do clube. E pedir mudanças não só no elenco, mas na própria estrutura, para ele poder trabalhar o ano que vem. Aí no ano que vem é molezinha, né? Pega primeiro o Campeonato Carioca, não tem outra competição. Então ele tem um tempo grande para treinar o time, jogando contra adversários, alguns que são muito fracos. Dá para estruturar bem o time durante esse período todo. Você acha que ele vai mudar o time, Mauro? Porque esse time já está junto há um bom tempo, vários nomes. Você acha que vai mudar? Você acha que o Tite pode conseguir trazer outros jogadores que sejam os pilares desse Flamengo? Porque a gente tem há muito tempo o quarteto sendo pilar. É muito cedo para falar sobre isso, porque envolve uma série de questões também, até físicas, né? E continuidade. O Gabriel hoje é reserva. Como é que vai ser com ele a relação? A relação que o Diego vai jogar, ele vai recuperar o Gabriel? Seria para ele também, né? Porque ele levou o Pedro para a Copa e não levou o Gabriel. Eu imagino que ele vai tentar recuperar esses jogadores importantes. Faz parte muito do perfil dele. E ele vai contar ponto para ele, né? Se ele faz Cebolinha jogar bem, fala, pô, o Tite fez Cebolinha jogar bem, você vê como é que contratação, pode? Né? Recontratação. Exatamente. Se o Gabriel volta a jogar bem e tal, evidentemente ele vai, ponto para ele, pô, o Gabigol estava mal, agora está jogando bem de novo. Isso é para ser mérito da comissão técnica. Eu acho que ele vai trabalhar nessa direção, mas ele é um cara apaziguador. A minha questão só há muito tempo que ele não trabalha em clube, então a minha referência de todos nós é 2015 para começo de 2016. Depois foi só seleção. Seleção é outra pegada, né? Outro ritmo, não tem dia a dia, eliminatório sul-americano não dá para levar muito a sério, é um campeonato estadual de seleções, que é os adversários fracos, classifica quase todo mundo, agora mais ainda. Então, a gente tem que ver como é que ele vai voltar. Como ele é um cara que já se reinventou outras vezes, eu acho que ele é muito ligado, antenado com as coisas do futebol, as transformações, as mudanças, ele é muito observador, estuda bastante isso. Eu imagino que ele chegue com ideias táticas interessantes, que ele possa apresentar algumas coisas boas, como fez no Corinthians, e funcionar bem. Eu acho que é uma contratação que, se acontecer, ela é uma contratação boa para os dois,
Para ele também, eu acho que dificilmente teria uma proposta melhor, porque ele não teve, a priori, parece que não teve nenhuma grande proposta do exterior. E no Brasil, quem pode oferecer algo melhor para ele? O cara mora no Rio. Deve morar na Barra, né? Todo mundo mora na Barra. A CBF é na Barra? Na Miami brasileira, carioca lá. Embora Os que só moram no Leme, viu? Só anda naquele pedacinho, sair de lá apanha porque é tonto. Então, mas eu não vou citar nome, sim, claro, tem alguns. Claro. Mas mora Leblon, animal. Que seja. Mora mas então é Leblon, mas se sair de lá apanha porque é tonto. Pronto, é igual. Então, assim, mora na Barra. O CT fica no contrafluxo, né? Porque vai no sentido contrário do trânsito que vai para outra direção da cidade. Então ele vai pegar o carrão dele ali e rapidamente vai chegar para trabalhar. O CT é ótimo, tem toda a condição. O salário não atrasa. Os jogadores são bons. Pode ter reforços de peso. Ele pode pedir jogadores. E alguns que estão no elenco que saírem eventualmente têm valor de mercado. Então você tem como negociar ali alguns jogadores, trazer outros. O presidente do Flamengo certamente não vai poupar esforços, porque é o último ano dele como presidente. Ele tem duas opções do Landim. Sai como um fracassado, se o ano que vem for ruim, como está sendo esse ano. E aí os títulos que ele ganhou, o pessoal esquece. Né? E tem eleição no final do ano, e obviamente ele quer fazer o seu sucessor, ele vai querer, é óbvio que ele vai querer apoiar um cara que vai vencer. Né? Ou ele sai ganhando tudo, porque é possível. Eu acho que ele não vai segurar a caneta lá na hora de preencher, lá, não digo cheque, né, de fazer o Pix. Vai liberar. E o Flamengo vai poder ter um time forte. Ele tem todas as condições, vai ganhar bem. Qual a proposta melhor para o Tite hoje? Quem pode oferecer a proposta melhor? Qual o clube que está à procura de técnico, que pensa em trocar de técnico, que tem condições de oferecer mais do que ele vai ter lá? Nem mudar de casa ele precisa, quer dizer, não tem muito sentido não ter acordo. E o Flamengo precisa de um técnico no perfil dele para apaziguar, porque não vai fazer o que seria o mais adequado. Acho que seria uma mudança muito mais profunda, todo o departamento de futebol. Isso não vai acontecer. Ou vai continuar o Dandinho, o Marcos Braz, aquele pessoal todo. Pode cair uma cabeça ou outra lá, de repente é um gerente, um supervisor, um cara que faz não sei o que lá, pode funções menores, né? Mas a cabeça do departamento vai continuar sendo a mesma. Não dá nenhum sinal de que vai mudar e eu acho que não vai mudar. Só para te liberar, e depois eu vou perguntar essa pra mesa também, essa situação do Gabigol, porque viralizou pra caramba o vídeo onde a torcida do Flamengo, comemorando a Libertadores, gritava: o Tite vai se fuder, o Gabigol não precisa de você. E aí o Gabigol no microfone fala: verdade, hein? Minha seleção é essa aqui, é o Flamengo. Eu, conhecendo o Tite, que é um cara realmente bem político e apaziguador, acho que não vai ter nada entre os dois. Mas o próprio Vampeta já disse aqui que já falaram pra ele que o Tite não gosta da personalidade do Gabigol. Pode surtir algum efeito pro Gabigol no Flamengo ou pode ser até positivo? Do Gabigol querer mostrar serviço? Eu acho que é o seguinte, o Gabigol, embora ele não esteja numa grande fase, ele tem um peso grande ali, né? Não preciso explicar por quê. O cara tá na história, o cara fez gols muito importantes, teve passagens, assim, períodos muito bons. E eu imagino que ele vai ignorar isso aí, vai falar, coisa da emoção ali na hora, estava empolgado, eu tinha que escolher X jogadores, 26, não pude levar todo mundo, natural que o cara fique magoado, acabou e passou. Ele não vai ficar comprando briga com isso, não é nem o temperamento dele. E tem outra questão também, né? Alguém vai perguntar sobre isso na coletiva, acredito que se ele for apresentado de fato, sempre na condicional. E a eu outra... acho que ele não vai perguntar. Alguém vai perguntar. Acho que alguém vai perguntar. Tem ainda essa expectativa de que alguém pergunte, porque eu acho que é uma pergunta que tudo cabe. Se for tão falado, alguém vai ter que perguntar isso. E ele tem que responder, né? E o Gabigol também vai ter que responder. Quando for aparecer ali na zona mista, em algum lugar, vão perguntar ao Gabigol: vem cá, você falou tal coisa e agora? Ele vai dizer: não, aquilo foi na hora, se fizer mais parte, tem gente boa, tamo bem. É isso que ele vai dizer. Como ele fala de todos os técnicos. E a outra questão que vão dizer para ele, que você disse que poderia ser chamado de mentiroso, né, se voltasse a trabalhar. Essa é a resposta mais simples do mundo. Se ele não ficar assim, se ele se preocupar em conquistar a torcida do clube que ele vai trabalhar, parece que ele vai trabalhar, é só ele falar alguma coisa do tipo: olha, realmente não queria trabalhar esse ano, mas o Flamengo me chamou, o Flamengo não se diz não ao Flamengo. Pronto, acabou. Ganha a torcida, ganha todo mundo, fica todo mundo feliz. Mas perde um pouco da outra também que ele deixou. Ele está preocupado com o Corinthians ou com o Flamengo? E se ele vai acertar com o Flamengo, tem que se preocupar com o Flamengo. Ora bolas. Mas é uma coisa óbvia. O Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Ele começou no Flamengo, jogou no Flamengo, jogou com o Zico. Quando ele passa a jogar no Corinthians, ele esquece o Flamengo. Claro, ele joga no Corinthians e vai ficar pensando em Flamengo. Assim é a vida. O Renato Augusto começou aonde? Flamengo. Então, ele hoje tem até uma tatuagem do Maracanã e tudo no braço. Então, joga no Corinthians, vai ficar pensando em Flamengo? Não. Se fizer um gol no Flamengo sábado, faz o quê? Não vou comer, eu comemoro o gol. Ora, é um profissional, gente. Agora vai ficar nessa coisa a vida inteira. Isso é uma narrativa meio doentia. Não, porque o Tite... Cara, o cara é técnico. E se não fosse o Flamengo, poderia ser o Palmeiras.
Amanhã, se porventura o Abel resolvesse voltar para a Europa, para a proposta, uma situação qualquer, e o Tite na pista, o Palmeiras poderia lá contratar o Tite. Se ele aceitasse, ele vai treinar contra o Corinthians. Sabe? Essa é uma coisa meio louca, essa situação, como se amanhã, talvez, os anos podem se passar, o Guardiola pode treinar o Manchester United. Pode acontecer, sair da Inglaterra. Mas eu acho, na opinião, eu acho que aquilo que você achou absurdo ontem, não que você acha que a informação é errada, eu acho que aconteceu. Eu acho que o Tite evitou pegar o Corinthians. Não, eu não duvido disso. Eu acho. Eu não duvido disso, mas eu acho assim, que se o técnico coloca isso como condição numa reunião, eu aceito fechar, mas eu não quero enfrentar meu ex-clube na estreia, eu acho que seria um absurdo aceitarem isso. O Botafogo, ele tem uma vantagem que ainda é excelente, são 7 pontos, mas o problema é o ambiente do Botafogo, né? Houve uma quebra de confiança nítida. A torcida está desconfiada, o time não vem jogando bem, perdeu confiança, e o trabalho do Bruno Lage, até o momento, é um trabalho ruim. Ele vem fazendo escolhas realmente questionáveis, equivocadas, e está permitindo, mesmo com uma vantagem ainda bem interessante, que os times que estão atrás acreditem. E o Flamengo, 9 pontos atrás, e com a chegada do Tite, que está por vir aí a ser anunciado, pode ganhar uma motivação e buscar ainda o título brasileiro, o que eu considero muito difícil, porque o Flamengo tem como meta chegar a Libertadores da América, né? E para chegar a Libertadores da América, vai precisar ganhar a maioria desses jogos que nós já mostramos aqui. Mas quem sabe, né, Pimentel, alguma coisa possa acontecer. O certo é o seguinte, Pimentel, a sua matéria estava no site da Rádio Manchete, houve um acordo entre Tite e Flamengo, e por detalhes agora para o anúncio oficial. Não é isso, Pimentel? O contrato já está elaborado, o João. Já passou pelo crivo do Departamento Jurídico do Flamengo e agora também está sendo avaliado pelo lado do Tite. E um detalhe importante que, infelizmente, se tornou uma pergunta muito comum, né, entre nós, jornalistas, influenciadores digitais e, principalmente, entre os torcedores. E a multa rescisória? Muita gente está perguntando isso aqui no chat, viu, Pimentel? A multa rescisória, ela existe. Aí, conversando com alguns caciques rubro-negros, a informação passada foi a seguinte, João. A multa rescisória está fixada num valor alto. Aí eu falei assim, caramba, de novo? Porque o Flamengo já levou o ferro do Domenech Torren, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli e do Rogério Ceni. Daqui a pouco vai acertar aí os números da Sena, da Mega Sena. Já fez aí a quina. Agora falta a Sena. E aí, tomara que não seja o Tite. O valor será um valor robusto. Qual é a preocupação? E aí é uma preocupação dos dois lados. O staff do Tite está ligado na missão, não vai ser pego na inocência. Sabe que o Flamengo se tornou, nesta gestão, um clube, uma máquina de triturar técnicos. O Flamengo, por sua vez, sabe quais são as intenções profissionais do Tite. O Tite ainda alimenta o sonho, o desejo de trabalhar no futebol europeu. Então, sendo campeão, fazendo um trabalho grandioso no Flamengo, é claro que o nome dele será reprojetado no mercado da bola. E o objetivo dele não é comandar uma seleção, uma equipe nacional, como ele teve convite da seleção da China, da Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita. O desejo dele é trabalhar no futebol europeu, estar na primeira prateleira do futebol europeu e, quem sabe, em um clube onde ele possa ter condições de brigar por títulos. O Flamengo sabe que pode ser essa vitrine e, por isso, também está se resguardando financeiramente e juridicamente. É isso aí. Vai ser uma atração realmente espetacular. O Tite, grande parte da torcida não está gostando da contratação, outra está. E eu tenho a impressão de que quem não está gostando está com a imagem da seleção brasileira na cabeça. Porque o Tite vem de 6 anos à frente da seleção brasileira, né? Vem
de 2 Copas do Mundo, de um desgaste. O Brasil realmente não esteve bem nas Copas, mas nós temos que lembrar a trajetória do Tite em clubes, e ela é significativa. E ele tem características importantes que podem ajudar o Flamengo a encontrar um rumo. Meu amigo Wilson Pimentel, gostaria de te agradecer, te parabenizar. Agora nos resta aguardar, né, os detalhes finais para que o anúncio seja feito da contratação de Tite como técnico do Flamengo, mas a Rádio Manchete Rio, com toda a sua equipe, você e todos os nossos companheiros, né, trouxeram a informação e nós divulgamos aqui também no canal Fala João Guilherme. Parabéns pelo trabalho e com certeza vem novidade por aí. E eu convido a galera a ouvir a Manchete Esportiva daqui a pouco, não é isso, Pimentel? Daqui a pouco, às 7 da noite, a galera pode estar aí nos assistindo pelo YouTube, né, no canal da Rádio Manchete, Rádio Manchete Rio, nos ouvir pela Alexa, pelo aplicativo, pelo Radiosnet, ou então, a partir de 8 horas da noite, no dial, no tradicional AM 760. Ô, João, uma última informação sobre o Flamengo, e é claro que todo mundo fica curioso em relação à comissão técnica, e só para deixar claro, Kleber Xavier, fiel escudeiro do Tite, vem junto, auxiliar técnico, será o primeiro auxiliar técnico da comissão técnica. O Matheus Bach, que muita gente pergunta o que o filho do Tite faz. Ele normalmente vai ser muito importante no final do ano, porque ele faz a compilação de relatórios, de observações de jogadores que podem vir a reforçar o Flamengo no futuro. Então, ele vai fazer esse papel. É mais ou menos o papel que ele fazia na seleção brasileira, buscando em mercados alternativos jogadores para atuar na seleção brasileira. O fato novo é a vinda do César Sampaio. Esse nome, no primeiro momento, não tinha sido debatido, mas se tornou um homem de confiança do Tite. Lembrando que o César Sampaio integrou a comissão técnica da seleção brasileira a pedido da CBF, do antigo presidente Rogério Caboclo, mas agora se torna membro da comissão técnica fixa do Tite. E o competente preparador físico Fábio Massaradiano, que todo mundo conhece o trabalho dele de excelência no Corinthians e na seleção brasileira. Preparador de goleiros, atenção, o Flamengo não mexe. Rogério Maia, informação que a gente já vinha trazendo já há algum tempo, Rogério Maia segue como preparador de goleiros do Flamengo, foi o 02 da comissão técnica da seleção principal, integrou a seleção brasileira olímpica nas conquistas do ouro em 2016 e em Tóquio 2020 e 2021. Então o Rogério Maia segue. E o Thiago Heller segue como 02 da preparação de goleiros. O Tite deve ganhar mais um reforço na comissão técnica e está sendo avaliado internamente, pelo menos até o final do ano, que Mário Jorge seja o 4º auxiliar técnico, e merecido. O Flamengo não tem mais calendário no Sub-20, hoje ele só vinha comandando atividades já pensando na Copa São Paulo de 2024 e fazendo análise dos adversários para a comissão técnica do Jorge Sampaoli. E, João, o Jorge Sampaoli não lia uma página do relatório do Mário Jorge sobre os adversários. Olha só. Então, o Mário Jorge está sendo desenhado para que Mário Jorge esteja com a comissão técnica. E aí tem um porquê. Como ele conhece a base do Flamengo, começou lá atrás no futsal, foi técnico do Sub-15, do Sub-17 e agora, mais recentemente, do Sub-20, com direito a título, o Mário Jorge pode vir a ser o técnico responsável por fazer a transição dos jogadores da base para o profissional. Há um entendimento que é necessário ter uma pessoa da casa para ajudar o Tite e toda a comissão técnica a observar, a analisar os jogadores com potencial para vir a reforçar o elenco do Flamengo. E pode ser, ainda não é certo, é uma informação ainda não confirmada, que Mário Jorge esteja na comissão técnica. Se não for na comissão técnica como o 4º auxiliar, até como 3º auxiliar técnico, ele estará, de um jeito ou de outro, colaborando nesta transição. E a gente vai explicar um pouco melhor isso
daqui a pouco na Manchete Esportiva, João. Que legal. E sábado, 9 da noite, na hora da balada, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E você encontrou Corinthians e Flamengo, 21 horas, na Rádio Manchete Rio, AM 760, no YouTube da Rádio Manchete, aqui no canal Fala João Guilherme e em todas as plataformas digitais, Corinthians e Flamengo. Eu vou narrar. O Wilson Pimentel estará participando da transmissão também com toda a equipe apaixonada por futebol. Meu amigo, muito obrigado pela gentileza. Já eu te mando Fala João, que é o meu comentário dentro da Manchete Esportiva. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso Mengão, que deve ter uma reformulação grande por causa da chegada do técnico Tite. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu comentário, a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.